tivemos amplo domínio, né, os 90 minutos, criamos diversas oportunidades, na fase realmente está difícil da bola entrar, né, criamos de novo outro jogo, mais um jogo, assim como foi contra o Criciúma. Mesmo o jogo que nós vencemos lá o Ceará também, de 2-0, tivemos várias outras oportunidades e desperdiçamos. Mas temos certeza que essa fase vai passar, ela começou a passar hoje. A gente vê uma evolução na equipe, né, nos últimos jogos. Acho que no CRB realmente não fomos bem, mas hoje retomamos, acho que isso é importante. E a questão do gol, felizmente, né, o árbitro acertou, porque senão seria mais um erro, né, de alguns dos últimos jogos, né, alguns pênaltis que não foram dados, e a gente nenhuma vez falou sobre isso. Então, acho que hoje, né, houve um acerto, que bom, né, que a arbitragem acertou, acho que vocês também devem ter, acho que, creio eu, esse mesmo sentimento, que houve o erro, né, do bandeirinha e o acerto do árbitro, e louvar, né, a atitude da equipe também, mesmo com a dificuldade, mesmo com desperdício de oportunidades, mas em momento algum desistiu, né, brigou até o final, assim como foi lá contra o Criciúma também, que a gente empatou no final, a equipe brigou até o final. Então esse espírito, né, que a gente sempre falou da equipe, porque a qualidade a gente sabe que a equipe tem, mas de ter esse espírito de jogar a Série B, eu acho que a gente está aprendendo, né, durante a competição. E agora sair para um jogo fora e buscar mais 3 pontos aí. A gente não está no G4, né, tem pontuação, mas não está no G4, mas também, ao mesmo tempo, nos aproximamos, né, dos líderes, né, um perde-ganha bastante grande na competição, nenhuma equipe disparou, está tudo muito embolado. Então, saudar hoje aí o brio, a competitividade da equipe, né, a entrega de todos os jogadores até o final, para a gente conseguir a vitória. Melo, com relação a reforços, você já pode confirmar o Camilo e a ida do Brenner para o Botafogo, e o Grafite para o ataque é um nome mais próximo? Bom, o Camilo e o Brenner têm uma situação realmente já bem encaminhada, não temos ainda os contratos assinados, mas o Brenner deve estar viajando amanhã para o Rio e o Camilo deve estar chegando amanhã, final da manhã, a Porto Alegre, fazer exames e finalizar as últimas questões contratuais. Ainda não temos, né, assinatura de contrato, a gente sempre fala que só fala realmente de contratações depois de ter tudo assinado, mas como já está meio que de conhecimento público, então a informação é que ele chega amanhã, faz exames e os últimos detalhes aí para assinar contrato. E o Brenner também deve estar viajando amanhã para o Rio. E quanto ao atacante, não vou falar em nomes, a gente tem uma situação também bem encaminhada, mas eu vou me reservar, como também, esses faltam uns pouquinho mais de detalhes para acertar, vou me reservar o direito de não falar em nomes. Então, retornando para o jogo de hoje, Melo, quais são as soluções táticas, técnicas que você tem visto no time do Inter com o comando do Guto? Bom, soluções técnicas são do grupo, né? Eu acho que a gente tem um grupo qualificado, fizemos uma reformulação muito grande do grupo, né? Do início do ano, contratamos uma equipe inteira, praticamente, da que estava aqui o ano passado, e temos algumas carências ainda que a gente identifica na equipe, que a gente internamente tem esse diagnóstico, que a gente está trabalhando para procurar sanar essas carências. Então, mesmo ainda em meio ao campeonato, com dificuldade, né, que tivemos desde o início do ano, de contratações, de equilibrar a parte orçamentária, conseguimos fazer algumas contratações, outras não, e ainda tem algumas em andamento. Então, há essa dificuldade do treinador de às vezes, montar uma equipe, porque é uma equipe que ainda está, né, chegando, talvez amanhã deve estar chegando o Camilo, pode ser que chegue um atacante aí nos próximos dias. As questões táticas, eu acho que vejo evoluções também na equipe. Eu acho, principalmente, a gente tem conseguido, nesses jogos, pressionar a equipe, né, no último terço do campo, na parte, no ataque, vamos dizer assim, quando tu retoma a bola, onde sai estatisticamente a maioria dos gols sai quando tu retoma essa bola pressionando no ataque, né?
não é quando tu vem, quando tu retoma a bola na defesa. A gente está conseguindo fazer essa pressão. O que está faltando, hoje, de novo, faltou concluir melhor. Eu acho que o momento, talvez, que a gente vive, a pressão interna de torcida, o momento do clube de estar disputando um campeonato que não gostaria de estar disputando, acho que isso está influenciando, mas a gente precisa passar por cima disso, né? Precisa passar essa fase. Eu acho que hoje a gente deu um primeiro passo e a gente precisa do apoio do torcedor, né? O torcedor tem que apoiar a equipe, o jogador precisa do apoio do torcedor, porque é só junto com o apoio do torcedor que a gente vai conseguir ter um melhor aproveitamento dentro de casa, que é onde historicamente a gente sempre teve e onde sempre fez a diferença. Hoje a gente está com uma pontuação ali de G4, muito mais em função da pontuação fora de casa do que no Beira-Rio. Então, no momento que a gente mantiver essa pontuação fora e conseguir vencer os jogos do Beira-Rio, que a gente vai dar um salto na competição, um salto na tabela de classificação e lutar pelas primeiras posições. A gente está, acho que 3 pontos, né, da liderança. E eu vejo isso, eu vejo uma evolução, vejo uma equipe com uma transição mais rápida, vejo uma equipe conseguindo pressionar mais o adversário, vejo uma equipe, né, que consegue fazer um jogo apoiado, com triangulações, e muitas vezes algumas carências que a gente tem na equipe fazem que, como é que eu vou te dizer, tu não consiga, talvez, ter uma condição tática completa, entendeu? De finalização. A gente está buscando um jogador de referência de área, porque muitas vezes o jogo da Série B é um jogo muito disputado, um jogo de bola aérea, um jogo de bola alta dentro da área, e nós temos jogadores que jogam muito pelo chão, né? A maioria deles, jogadores de velocidade, e não temos esse jogador de referência, que a gente chama dentro da área, um jogador de pote, que a maioria das equipes tem. As equipes que estão pontuando aí na competição têm esse jogador. Então, a gente também está tentando trazer, qualificar a equipe para dar ao treinador mais condições aí de montar o seu modelo de jogo aí de acordo com peças que ele tem à disposição. Não é a primeira vez, Melo, que alguém chega nessa sala e diz que o Inter não tem esse jogador de referência, esse cara um pouco mais fincado dentro da área, o camisa 9, mas o Internacional tem o Brenner e ele está indo para o Botafogo. Ele é insuficiente na leitura do departamento de futebol. E outra, os reforços que estão chegando, a leitura que o Internacional faz dentro do departamento de futebol é que o problema é simplesmente técnico, de peças? O Brenner é um menino ainda, né? Fez um grande campeonato gaúcho. A gente chegou aqui, ele estava completamente descartado do ano passado, não vinha jogando, não teve oportunidades. Teve oportunidades esse ano, teve a confiança do treinador no início do ano, fez muitos gols no Campeonato Gaúcho, depois perdeu um pouco de espaço, que muitas vezes é natural, é um jovem. Mas quando a gente fala de referência, não é desprestígio ao Brenner, a gente fala de referência a um jogador de mais imposição dentro da área. O Brenner é um jogador que é um centroavante, mas que é um jogador que tem mais movimentação, que sai um pouco mais da área, que faz uma jogada mais combinada. E muitas vezes tu precisa daquele jogador, daquele centroavante de força realmente, né, para conseguir botar a bola para dentro. Volto a dizer, se olhar as equipes aí que estão disputando a parte de cima ali da tabela, elas todas têm esse centroavante, esse goleador, esse cara que disputa a bola aérea, que disputa o corpo a corpo, que a bola sobra ali, ele coloca para dentro. Então não é desprestígio nenhum ao Brenner, e ele está indo nessa condição para o Botafogo, porque houve interesse, né, também do Botafogo, né, nessa troca com o Camilo. Deixar bem claro aqui também que o Camilo está vindo porque fez um esforço muito grande para vir, ele quis muito, desejou muito vir jogar no Internacional, e muitas vezes é só com esse desejo do atleta que as coisas conseguem se realizar, senão tu às vezes não consegue efetivar uma contratação. Então, dizer para o torcedor colorado né, que esse atleta que está chegando amanhã, se tudo der certo, um jogador que fez muita força, né, e lutou muito para vir. Então, saudar também esse desejo dele vir jogar aqui uma Série B pelo Internacional. Melo, você disse numa das respostas que o time apresentou evolução no jogo de hoje e usou a expressão, parece que está entendendo a Série B. O que é entender a Série B
ou o que está sendo entender a Série B, já que é pela primeira vez que o Inter disputa? Realmente, é um processo, como tudo na vida, a primeira vez, sempre há uma dificuldade de adaptação. Em qualquer situação profissional, qualquer situação da vida, quando te defronta com uma situação nova, tu tem que passar por um processo de adaptação. E muitos, né, talvez se criou essa imagem que disputar a Série B seria uma coisa fácil, e realmente não é uma competição que tem muita disputa, né, diferentemente da Série A. Talvez a Série A tenha, talvez com certeza, mais qualidade, mas não tem tanta essa disputa, né, como tem na Série B. Campos não tão bons, né, como a gente tem passado por alguns, enfrentado alguns campos. Então, essa adaptação não é só ter qualidade, não é só ter um jogo bonito, ter jogadores tecnicamente diferenciados, mas tem que ter o espírito de competição, de igualar na competição. Todos os times que vêm jogar contra o Inter, que jogam com o Inter, eles têm esse... É um jogo diferente que eles fazem, eles mesmos nos dizem isso, né? É o principal jogo para eles da competição. Então a gente tem que igualar, tem que arranjar uma maneira de igualar essa competição com eles, para que aí sim a nossa qualidade, né, a qualidade do grupo, ela possa fazer a diferença. Melo, o Inter fez alguns bons jogos nesta competição e logo na sequência, quando esperava-se que pudesse engrenar, de novo teve maus resultados, fez jogos ruins. O que dá para dizer para a torcida? Por que a torcida pode acreditar que essa inconstância pode ter fim, já que na sua leitura hoje foi um bom jogo, e o Inter possa agora sim engrenar, quem sabe entrar no G4 e até estar próximo da liderança já na próxima rodada? A tua visão é boa, a tua análise, a tua avaliação é boa. Realmente, a gente já durante o ano todo teve esses momentos realmente de ter grandes momentos, grandes jogos, e ali na sequência, né, a gente não consegue manter, a gente não consegue ter uma regularidade. Foi assim depois do Palmeiras, foi assim depois do Corinthians, foi assim depois da estreia na Série B e outras oportunidades também. E aí foi agora mesmo, depois do Ceará, de fazer um bom jogo. E a gente tem conversado isso internamente, a gente tem que ter essa regularidade, a gente tem que manter esse nível de competição, como tivemos hoje, em todas as partidas. Essa é a nossa busca, né, para que a gente não pense que porque venceu algum jogo ou fez uma grande partida, que a outra partida vai ser mais fácil, né? Então, tenho certeza que já compreendemos isso, o grupo já compreendeu isso, a gente tem conversado bastante. Hoje foi, acho que talvez um marco aqui para a gente, talvez dessa competição, porque pela dificuldade, pelos gols que nós perdemos, pelo gol, da maneira que saiu, pelo o sofrimento que a gente teve até para comemorar um gol, demorou 10, 15 minutos, né, aquela agonia ali para a gente poder gritar o gol. Então, tenho certeza que esse sofrimento todo está nos guardando uma coisa melhor ali na frente. Melo, qual o estágio de negociação do Inter pelo Leandro Damião? Como eu falei, eu não vou falar em nomes, né? O outro colega ali perguntou do grafite, tu está perguntando do Damião, talvez o outro pergunte de outro nome. Nós temos uma negociação adiantada com um atacante, mas como não está concluída ainda, depende de alguns detalhes, a gente não vai falar em nomes. Queria que você falasse o que você viu de mudança do trabalho do Guto para o do Antônio Carlos e por que o Inter tem uma obsessão em repatriar jogadores? Não vou comparar trabalho de treinadores aqui, acho que todos têm suas qualidades, seus defeitos, todos. Os mais famosos, os menos famosos, os mais vencedores, os que estão iniciando, todos têm qualidades, todos, como qualquer ser humano, né, e qualquer profissional também tem as suas dificuldades. E outra pergunta era obsessão. Eu não vejo obsessão, pelo menos nessa gestão, né, pelo contrário, de repatriar jogadores. Quantos jogadores nós repatriamos nessa... Qual? Não. O Danilo não era do Inter também. O goleiro não deu certo. Bom, acho que está bem longe, né, de ser uma obsessão.
isso que tu está falando também. Uma obsessão, se a gente tivesse, agora se tu disser ao longo da história do Inter, né, nessa gestão a gente não tem feito isso e não nos preocupa isso. A gente contrata um jogador quando a gente entende, né, que tem condições de nos ajudar, o jogador queira vir jogar aqui, e a gente tem condições de contratá-lo, né, porque muitas vezes a gente também não tem condições, a gente concorre com várias outras equipes que estão jogando a Série A, concorre com o mercado europeu, concorre com equipes que têm uma condição hoje financeira talvez, né, melhor que a do clube. Então, acho que não vejo muito longe aí de ser, pelo menos nesse momento, a gente tem uma obsessão aí por repatriar jogadores. Quero aproveitar a pergunta dos colegas ali sobre os centroavantes, os dois citados, principalmente o Grafite e o Damião. Qual deles tem essa característica que o Inter busca, que se assemelharia mais à necessidade da Série B? De trombada, que o senhor falou, de ir para cima, de buscar a bola pelo alto? Não, acho que os dois têm essa qualificação, né? São jogadores de qualidade, jogadores de imposição física, jogadores que já, acho que, se não me engano, os dois já vestiram a camisa da seleção brasileira, acho que, né? Então, são jogadores de qualidade, um mais jovem, outro mais experiente, assim como outros nomes também que foram aventados, aí também tem a mesma característica. Então, acho que qualquer desses jogadores aí pode nos ajudar aí, caso um deles desembarcar em Porto Alegre. Boa noite. Guto, uma vitória nos últimos minutos, um lance polêmico, mas o desempenho da equipe não agradou, pelo menos não agradou a maioria que esteve no estádio e até algumas opiniões pela imprensa. Quanto é importante vencer, mesmo que não se tenha desempenho mais uma vez? Bom, o que é o desempenho? O desempenho que você está colocando são gols. Tá? Nós fizemos alguns gols, primeiro irregular, aos 2 minutos, depois fizemos um outro, segundo gol também irregular, e depois fizemos um gol regular, né, polêmico. O mais importante é que a equipe, em momento algum, ela deixou de buscar. A equipe teve 60% de posse de bola, a equipe teve 26 finalizações, 12 em gol, algumas com grandes defesas do goleiro. A equipe teve entrada pelos lados do campo, teve entradas pela meia, teve situações por dentro, teve posse, teve envolvimento, teve marcação. O que ela não teve foi o gol cedo, né, que é próprio de uma situação de quem está jogando aqui no Beira-Rio o tempo todo sob pressão, e que nós estamos rompendo essa pressão. Rompendo com um empate da maneira que foi contra o Criciúma, com um desempenho também importante, eu acho que muito parecido com o desempenho de hoje, e hoje, novamente, com um desempenho, sim, talvez não os gols, né? Mas o gol veio no final, e nós vencemos. Mas, Guto, mesmo que o Inter tenha criado e tenha tido chances, você há de convir, não sei se concorda, que também teve tons dramáticos. A partida, pela forma que foi. Foi uma partida bem diferente, no mínimo. Talvez se não levantasse a bandeira, não sei se o gol. É só, estou colocando isso porque... O que são tons dramáticos? Um gol aos 47 do segundo, de uma forma inédita. Ainda estava dentro do tempo. Bom, então tá. Dentro dessa ideia de que o Inter teve que forçar bastante... Só um detalhe. Da maneira que você está colocando, então,
o jogo, como é que ficaria o jogo do Criciúma quando nós fizemos dentro do tempo normal um gol, também gol legal que o árbitro errou? Como é que ficaria a tua avaliação nisso? E nós vencemos aquela partida, então. Bom. Então, é só contra o Inter. A favor do Inter, não. A tua avaliação nunca é a favor do Inter, é só contra o Inter. Não, não é a minha avaliação. Não, é a avaliação que você está fazendo aí agora. É a avaliação que você está fazendo aí agora. Bom, então, vamos lá. Vou tentar formular a pergunta de novo. Vamos lá. Para você, então, não teve tom dramático. Então, para mim, teve. Tá? E para grande parte da torcida. Então, teve tom dramático. Em cima disso, eu te pergunto, você sai mais preocupado pela forma que o Inter venceu, mas você já disse que o Inter jogou muito bem e foi bem, ou sai mais aliviado pelos 3 pontos que conquistou? Eu saio sabendo que, da maneira que nós vencemos, isso traz uma força mental para o grupo de poder superar algumas situações que existem dentro do Beira-Rio, para que a gente possa, voltando a fazer partidas como nós fizemos hoje, os gols que nós tivemos de possibilidade durante a partida toda aconteçam mais cedo e tragam essa tranquilidade que, de repente, pode se tornar esse tom dramático que você colocou no final. Guto, muito tem se falado de que o Inter precisa aprender a jogar a Série B, precisa se acostumar a jogar a Série B. Hoje, mais uma vez, foi falado aqui pelo Roberto Melo. E o Roberto e a diretoria de futebol do Internacional está buscando reforços. Por exemplo, ele falou aqui hoje um centroavante para jogar mais na área, que é algo que falta para o Internacional. Na sua opinião, o que é esse saber jogar a Série B? Isso aí inclui uma mudança, quem sabe até no próprio estilo de jogo do Internacional? Saber jogar a Série B na busca do que o Inter busca, que é subir bem, que é buscar o título, né? É ter uma intensidade de jogo alta, impositiva durante o jogo todo, né? E quando eu falo intensidade, não é só ofensiva, mas também na retomada da bola. Tem que saber jogar e se adaptar a qualquer tipo de campo, porque nós não jogamos só em arenas com piso de qualidade. A Série B existe diferenciais em relação à Série A, na qualidade, no tipo de gramado, no tipo de estádio. Os estádios de Série B são mais abertos, com mais influência externa, com vários tipos de grama que influencia na velocidade do jogo, que influencia no desgaste físico. E isso tudo nós temos que nos adaptar. Adaptar de forma que nem sempre dá para jogar bonito. Nós temos que competir o tempo todo. Tem que ser uma equipe que tenha alto nível de competitividade para ter a bola e, à medida que tem a bola, tenha um jogo impositivo para conseguir os gols que vão levar às vitórias. E a beleza nem sempre vai ser a tônica. O que o Inter tem que ser é competitivo. Guto, na tua primeira resposta, tu disseste que o Internacional teve jogada pelos lados, teve infiltração, teve 26 finalizações, eu coloco mais uma estatística, 53 cruzamentos, e pelo que você está dizendo, foi uma partidaça do Inter, um grande jogo do Internacional, pelo que tu disseste na primeira resposta. Eu te pergunto, se, na sua opinião, foi a melhor partida do Internacional desde que você chegou aqui, pelo que tu citaste na primeira resposta, eu também te pergunto do D'Alessandro, em que momento foi definido que o D'Alessandro começaria no banco de reservas hoje? À medida que a gente tem a estatística do Departamento de Fisiologia e, em cima do desgaste, que nível de condição ele teria para o jogo, o que traria um nível de risco ou não, e a nossa ideia era nem utilizar, mas à medida que se teve necessidade de tentar um passe mais qualificado no último terço do campo, à medida que o jogo foi terminando e que a gente precisava um cara mais especialista mais à frente, acabamos usando ele por, acho que 25 minutos, 30 minutos. Por isso que foi para dentro do campo. A nossa ideia era nem usar. Corremos risco. Em termos de atuação, à medida que os gols tivessem saído, e nós tivemos finalizações para isso, talvez a gente tivesse um placar elástico. E esse placar elástico pudesse estar dizendo que a nossa atuação teria sido muito boa. Se analisar
Acho que tiveram várias defesas e nós tivemos vários lances que a bola teve muito próxima de ir para as redes. Guto, que garantias você tem de que o próximo jogo do Inter será um jogo bom? Porque o Inter vem oscilando, e se essa oscilação acaba te trazendo uma pressão muito grande para seguir no comando? Eu não vejo. Vocês estão muito preocupados em colocar o meu trabalho em xeque. Acho que de todas as perguntas aqui, acho que 1, 2, 3 ou 4, sempre avaliando o meu trabalho, sempre colocando o meu trabalho em xeque. Eu não estou preocupado com o que vai acontecer na frente. A minha preocupação é com a qualidade e a busca de realizar o trabalho no Inter. Tá? E que os resultados comecem a acontecer. Porque dentro de campo eu vejo, sim, evolução. Dentro de campo eu vejo a equipe buscando jogar com mais intensidade. As coisas não estão acontecendo nos gols, mas a equipe tem tido posse, tem tido defesa, tem tido chances de gol criadas. Né? O jogo que nós ficamos muito abaixo, dos últimos 4, foi o jogo do CRB. Esse, eu admito que nós ficamos muito abaixo dele, embora o primeiro tempo, por se jogar fora de casa, nas condições ainda que foram a partida, foi um jogo ruim, foi um jogo abaixo, mas ainda era um jogo, até a gente tomar o gol, dentro de um certo controle. Dentro de um certo controle. O segundo tempo, a gente caiu mais de produção. Esse jogo não. Esse jogo nós não desistimos, nós fomos até o fim, nós buscamos e a gente corre contra essa situação mental. À medida que a cabeça esteja mais leve, as coisas vão acontecer mais ao natural. Quanto à questão da certeza, eu não tenho a certeza nem se amanhã eu vou estar vivo. Como é que eu posso te dar certeza, ainda mais administrando pessoas? Agora, se busca o meu trabalho, busca que a gente tenha uma situação de equilíbrio, uma situação de regularidade. E é isso que eu acredito. Eu acredito no que eu vivo dia a dia dentro do vestiário e na situação de busca. E quando você começa a ultrapassar certos obstáculos, da maneira que nós estamos ultrapassando, da situação das coisas não acontecerem, e a gente briga até o fim, e no final a gente consegue um gol, a gente consegue outro gol, primeiro numa condição de empate, depois numa condição de vitória. Isso vai trazendo um alento, vai trazendo uma força mental, e é justamente nisso que começa a dar uma aliviada e haver um crescimento, tirando esse peso que o grupo carrega aqui dentro, principalmente do Beira-Rio. Guto, na tua estreia, eu te perguntei se você perseguia rendimentos ou resultados, né? Nesses primeiros jogos você disse, olha, rendimento para ter resultados, dentro do teu nível de exigência como treinador. O que você acha que já atingiu? O que precisa atingir falta mais? Falta atingir muito, está longe então, ainda. Eu vou te perguntar, então, o que falta atingir ainda? E uma palavrinha sobre o Camilo, que foi confirmado há pouco pelo Melo, por favor. Eu acho que a equipe primeiro precisa estar mais tranquila dentro da partida, né? Para poder ter o controle do jogo, para poder ter posse, para poder ter pressão, para poder ter infiltrações e conseguir concretizar as chances de gol que tem criado. Agora, não é porque é Série B que os jogos vão ser fáceis. Não é porque Série B e porque o Inter tem o status que tem a grandeza que tem, que nós vamos conseguir chegar a todos os jogos e golear. Vocês estão vendo o nível de dificuldade. À medida que o nível de confiança cresça, nós podemos fazer alguns resultados melhores. Mas à medida que a gente consiga ter uma sequência de vitórias. Nós estamos conseguindo vencer uma, não estamos conseguindo vencer a segunda. A briga é pela próxima vitória. E depois, conseguindo a próxima, a briga pela próxima. Né? Para conseguir isso, nós precisamos rendimento, sim. Um rendimento parecido com o que nós tivemos lá contra o Ceará. Melhor. A busca de melhor, sempre a busca de melhoria. Então, eu acho que a gente tem conseguido elevar um pouco, mas ainda não o que o Inter, na sua grandeza, necessita. Agora, para se conseguir, se chegar aonde a gente está, também, eu volto a falar, não é no estalar de dedos, não é na situação de treinos
e conversas e vídeos ali, poucos treinos, conversas e vídeos. 2 semanas e depois jogos e correção em cima de jogos não dão um crescimento numa velocidade muito grande. A velocidade é lenta, é um processo. Você vai tendo as experiências, vai ultrapassando as experiências, vai corrigindo erros, vai buscando situações, vai ultrapassando situações mentais que você tem, de pressão, e tudo isso leva ao desempenho. À medida que você vá superando tudo isso, você vai conseguindo